a minha primeira decisão como empreendedor, assim, totalmente inexperiente, mas de forma racional, foi não olhar para nada disso e olhar para o que estava trazendo fluxo de entrada. Então, os meus 2 primeiros anos de Recife foram fechando essas empresas e imediatamente, sabe, transfusão, sangue para o coração, foi isso que aconteceu com a Roval. Então, na medida que eu fechava os negócios, que eu tirava da frente os negócios, a Roval começou a respirar, né, a sair dos aparelhos e a respirar. Então, meu primeiro ponto do empreendedorismo foi esse susto, assim, foi foi assim que eu embarquei e desembarquei aqui em Recife. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, bem-vindo a mais um YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Hoje temos uma novidade, primeira edição totalmente online. Temos aqui o Marcelo Vidigal comigo. Prazer, Marcelo, estar junto com você aqui nessa edição online e nosso entrevistado também. Prazer, Ventura. Vamos nessa. Hoje, Marcelo, temos aqui online um YPOer lá do Nordeste, o Charles Tokarski. Ele tem uma história brilhante aqui de superação de família também, né? Que aos 23 anos ele assumiu a responsabilidade de liderar a farmácia Roval após a passagem do pai dele, o falecimento do pai. Desde então ele tem conduzido a marca, expandindo ela, fazendo a fundação de uma marca de franquias, de franchise, expandindo o negócio no Nordeste, com mais de 90 unidades, né? Ele é casado com a Daniela, pai do Theo e da Sofia, de 15 e 13 anos, né? É formado em administração pela FAI Business School em Curitiba, MBA em gestão empresarial e gestão financeira pela Getúlio Vargas, conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, lá do IBGC, e é sócio também da Opera Academy, uma empresa dedicada à educação corporativa com foco em liderança, sustentabilidade, transformação cultural, e autor aí de livro de gestão em jogos, Gestão em Jogo, História de uma Farmácia de Manipulação. Um prazer ter você aqui, Charles, conosco. Bem-vindo ao YPOcast. E você é premiado hoje de ser o primeiro online totalmente. Espero que os nossos ouvintes aqui, YPOers, gostem da edição e da sua história, né? Então... Que bacana, gente. É um prazer estar aqui. Eu sou ouvinte assíduo do YPOcast. Para mim é uma honra ter sido convidado e poder estar aqui para contar um pouco da história. Vamos lá, Charles. Acho que vamos começar pelo começo, né? Você tem uma história aí importante do seu início de carreira, né? Mas antes disso, conta um pouco, como é que foi a sua... você chegou a entrar na rede Roval ainda com o seu pai vivo, ou você entrou só após a morte dele? Conta um pouco como é que foi esse seu começo aí com a rede Roval. A minha história como empreendedor, ela começou de uma forma bem tensa, né? Eu nasci em Campo Mourão, no interior do Paraná. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, eu era bem pequenininho. Eu, minha irmã e minha mãe fomos para Curitiba, no seio familiar dos meus avós maternos, e o meu pai foi para outras diversas cidades e bateu em diversas cidades até chegar em Recife, e ele se apaixonou por Recife. Então a Roval começa com o meu pai chegando em Recife. Meu pai é um dos fundadores. A minha família trabalha nesse segmento há quase 50 anos. Então, com o meu pai, com a ajuda do irmão, que se chama Rogério, que já tinha uma farmácia estabelecida em Brasília, uma farmácia de manipulação, ele pede ajuda do irmão e juntos eles fundam a Roval em Recife. Roval é Rogério e Valfrido. Valfrido é meu pai, porque a gente até sabe desse nome, né? Hoje até quando a gente comenta, é engraçado, quando lá atrás, quando eu comecei a trabalhar no segmento e na faculdade de administração, eu aprendi que o nome tinha que ter uma relação com o negócio.
e Roval não tinha nada a ver com medicamento, né? E hoje tem uma força aqui no Nordeste relacionada a isso. Então, mas o Rogério e o Valfrido, irmãos, e meu pai é quem aporta em Recife em 89 e funda a Roval. E a minha relação com meu pai era de distância. Naquela época, a comunicação era muito precária, né? Então, eu via meu pai uma vez por ano, 2 vezes por ano. Nós morando em Curitiba, e meus pais separados, e ele tocando a vida e começa em Recife. Ele fica 10 anos à frente do negócio, e com 53 anos, muito jovem, ele teve um câncer e morreu em 3 meses. Então foi bem traumático, foi bem dramático. Nós, apesar de não vivermos juntos, né, e nem próximos, e até a nossa relação era distante e muito pontual. Só que eu estava no último ano de administração. Então, quando na FAI, minha vida estava em Curitiba até então, e daí vem essa, eu costumo dizer que ali foi a primeira mordida que a vida me deu, né? Primeiro a morte do meu pai e depois a decisão de ir para Recife. Eu tinha toda a minha experiência profissional, era um estágio no Banco Real, enquanto eu fazia faculdade, eu usava aquelas camisetas laranja, do posso te ajudar, e ficava ali nas maquininhas, ensinando as pessoas a sacar a grana. Essa era toda a minha experiência profissional, era essa. E daí decido ir para Recife em função da empresa, né? Eu estava ali no último ano de administração, eu estava num momento em Curitiba que a minha vontade era sair de Curitiba, eu pensava em ir para outros lugares para estudar, para me aprimorar, mas não para Recife. Eu não teria vindo para Recife, são as coisas da vida, né? Eu não teria vindo para Recife com o meu pai aqui. Mas vou para Recife, topo ir para Recife, e na época, então não trabalhei junto com meu pai, né? Eu só vim para cá porque meu pai morreu. E na época a Roval tinha 5 lojas, em 10 anos ele abriu 5 lojas, todas próprias, em Recife. Então, só que quando eu cheguei aqui, ele tinha uma pegada muito empreendedora, ele tinha muita energia, e ele abriu vários outros negócios, vários outros pequenos negócios. Então, ele sabe aquele cara que quando chega um ambiente enche? Meu pai era esse cara. Só que além da Roval, ele tinha aberto uma pequena locadora de veículos, uma empresa de extintor de incêndio, uma empresa que tinha pretensão tanto de apicultura como extração do veneno de abelha, então, alguns negócios. E o que eu percebi na largada é que o único negócio bom desse conjunto era a farmácia. E era um negócio de dominância da família. Então, todos os outros negócios, eles tiravam dinheiro. E a farmácia era o único que colocava dinheiro. Mas, em função disso, a farmácia estava muito mal. A minha primeira decisão como empreendedor, assim, totalmente inexperiente, mas de forma racional, foi não olhar para nada disso e olhar para o que estava trazendo fluxo de entrada. Então, os meus 2 primeiros anos de Recife foram fechando essas empresas e imediatamente, sabe, transfusão, sangue para o coração, foi isso que aconteceu com a Roval. Então, na medida que eu fechava os negócios, que eu tirava da frente os negócios, a Roval começou a respirar, né, a sair dos aparelhos e a respirar. Então, o meu primeiro ponto do empreendedorismo foi esse susto, assim, foi foi assim que eu embarquei e desembarquei aqui em Recife. Então, Charles, você caiu literalmente de paraquedas, né? Porque não só com 23 anos, muito novo, mas em outra cidade, e a gente já viu histórias desse tipo, mas você tem um desafio maior, né? Que alguns desses empreendedores que assumiram o negócio da família muito cedo, pelo menos tinham aquela história do jantar de família, acompanhavam as conversas da empresa, já iam ganhando ali desde cedo uma certa cultura que de alguma forma ajudava. Você nem isso, né? Você era distante do seu pai, ele estava em outro lugar, então você teve que conhecer o negócio lá da noite para o dia mesmo, né? É diferente. Eu conto essa história, né? Porque quando eu caí de paraquedas, é isso que aconteceu mesmo. Eu caí de paraquedas e me deparei com diversas circunstâncias que eu não estava preparado. Eu não estava preparado em nenhum sentido.
E a primeira coisa que eu fiz em Recife foi colocar um terno. Então, imaginem Recife de terno, né? Porque eu era muito moleque, eu tinha cara de menino. Hoje eu tô com 48 anos. Eu tava com 23 com uma cara de 20, magrinho, a orelha saltando. Então, e o nosso negócio fica de pé com um relacionamento científico. A gente trabalha na saúde, conversas com médicos, com farmacêuticos. E eu vim nessa história de vir para cá e também ninguém me conhecia. Então, eu sabia aquela sensação de que tá caindo ali o príncipe herdeiro. E daí o que eu fiz para me proteger? Foi para me proteger mesmo. Esse terno me colocou num lugar de mais velho, pelo menos isso que eu achava, né, que eu trazia um pouco de protocolo, mas também serviu de escudo, serviu de proteção, de barreira, porque eu literalmente me sentia colocando uma armadura. Eu me deparei com uma cidade diferente, né, a cultura completamente diferente. Então, duas coisas que eu fiz, né? Eu coloquei esse terno, essa armadura para ir para a guerra mesmo. Isso me custou. Décadas depois, essa guerra me trouxe... Não tem como não deixar sangue, né? Se você entra no modo de guerra. Então, isso me custou bons cabelos brancos. Aí, esse jeitão meio bélico, né? Belicoso que eu usei, que eu vesti muito tempo. E a outra coisa que eu coloquei para conseguir encarar esse desafio foi estudar. Eu imediatamente, quando eu cheguei aqui, eu fui atrás de um MBA de gestão. Eu era o mais novo da turma. As pessoas já estavam ali casadas, encarreiradas, né, tentando aprimorar a carreira. Eu estava no D0 da carreira. E, por um lado, foi muito bom, porque eu tinha um campo de experiência vivo para aplicar. Eu lembro demais disso. Eu ia para uma aula de um módulo, na semana seguinte eu colocava para dentro da empresa. Eu tenho isso, o meu perfil eu sou muito executor, eu sou muito de fazer. Então, como não tinha barreira nenhuma, eu consegui implantar tudo. E assim, um exemplo, as contas a pagar em 1998 da Roval em Recife era uma sanfoninha. Assim, eu fiz a planilha de Excel. Foi uma revolução. Você entende? Porque a gente está falando dos idos dos 90. Então, essas coisas de eu conseguir colocar muita energia de trabalho. E também o all-in na vida, né? Eu dei o all-in na vida. Eu não tinha barcos, né? Eu vim para cá uma cena de não voltar. Eu vim para cá para fazer a coisa acontecer. Porque eu também queria minha independência. Né? Lá no Paraná, lá em Curitiba, eu era um garoto, eu morava na casa da minha mãe, super ainda dentro de uma lógica do que vou fazer na vida. Quando eu compro esse projeto, eu compro inteiro. Eu compro a minha independência, eu compro uma lógica de fazer a vida ir para frente. O que eu não contava, e que isso foi super positivo, porque teve muito drama nisso, teve muita dor, teve muito choro, teve muita insegurança. Mas o que eu não contava é que eu também me apaixonei por Recife. E no primeiro ano não, eu rejeitei e fui rejeitado. Né? Imagina a diferença. O Brasil é um continente, a gente está falando de extremos. Então, no segundo ano, eu comecei a me encantar com as coisas da Terra, e, por outro lado, a Terra também começou a me aceitar. Quase como se eu tivesse baixado a guarda, e Recife começa a fazer muito sentido para mim, me apaixonei por Recife. Hoje eu sou um defensor dessa terra. Minha mulher é pernambucana, meus filhos são pernambucanos, eu torço para o Náutico. Eu tenho mais tempo de Pernambuco que de Paraná. Né? Eu estou aqui há 25 anos, eu tenho 23 de Paraná. Então, eu só não perdi o sotaque. Mas esse foi um pouco do flash de como tudo começou. Essa cidade encanta mesmo. Ontem, a YPO que a gente entrevistou, ele é casado com recifenha também, aqui de São Paulo, e não volta de jeito nenhum. Fala assim, estou aqui, não abro mão de Recife. Ele apaixonado aí pelo clima, pelas pessoas. O Alex Brenneken, não sei se você conhece ele. Ele está no fórum aí. Então, o Alex, ele falou, não volta mais para São Paulo. Muito legal. Mas muito legal.
Então você expandiu o negócio, não teve muita opção, né, Charles? Era esse negócio e abraçar. Bom que você se identificou muito com os desafios que tinham aí, né? Esse mercado que você começou a desenvolver e depois nichou, isso foi uma prolongação, um segmento da indústria que já estava, do negócio, ou você foi depois derivando para outras opções e outros canais e negócios? Esse nosso negócio de farmácia de manipulação, ele ainda é muito pouco conhecido no Brasil. O que a Uhum, gente faz, e nós não competimos com drogaria, por exemplo. A gente costuma dizer que o que a gente faz é a particularidade da coisa toda. Então, primeiro que a gente não pode ter nada exposto, a gente não pode ter nada pronto. A gente só pode manipular uma fórmula a partir de uma receita. E essa receita, ela uhum, precisa respeitar a individualidade de cada um. Por exemplo, nós uhum, três aqui, aos olhos da indústria, todos nós usaríamos adulto, né? E a farmácia de manipulação, ela vai levar em consideração as nossas particularidades, o nosso estilo de vida, caso a gente tenha alguma doença, o nosso peso, e até o ajuste do que a gente chama de forma uhum, farmacêutica, né? Pouca gente sabe, mas uhum, existem diversas formas farmacêuticas para você fazer a adesão ao tratamento. Por exemplo, chocolate, pirulito, jujuba, sopa terapêutica, iogurte terapêutico. A gente consegue associar uma série de ativos dentro de uma cápsula. Essas coisas são pouco conhecidas, né? O que a gente conhece, o que forja a saúde no Brasil é a indústria, né? É o peso, a força da indústria. Então, a farmácia de manipulação, ela vem ao longo dos últimos 20 anos trazendo essa alternativa na medida que a tendência é tratar o indivíduo como indivíduo. Né? A tendência é ampliar uhum, a especificação, a singularidade. Cada um de nós é particular, o DNA, etc. Então, essas terapias, elas vêm sendo muito mais procuradas. No começo, para você ter uma ideia, hoje já são mais de 8.500 farmácias de manipulação no Brasil. E a pandemia acelerou demais esse negócio, porque com a pandemia veio a pressão pela prevenção. Só que a prevenção ela não é igual para todo mundo, né? As nossas deficiências, elas são muito particulares. Então, a partir do momento que a gente vai buscar suplementar, né? Tudo começa com a alimentação, com o manejo do sono, com o manejo do estresse, qualidade do sono, etc. Mas a suplementação ela é super necessária. E daí esse negócio, com o impulso da prevenção, ele tomou uma outra proporção. O que está acontecendo hoje com as farmácias de manipulação é diferente, isso nunca aconteceu, nunca tinha acontecido antes. Os médicos querendo entender, os próprios pacientes, né, as pessoas querendo entender como que eu posso cuidar melhor da minha saúde. Porque tem essa pegada, né? Se você cuida antes, você tende a não ficar tão doente assim, ou não ser acometido por doenças. E a lógica que a gente usa de medicamento é um pouco contrário. A gente primeiro fica doente e depois faz o acesso à uhum. medicação, né? Então, por causa disso, esse segmento ele tem crescido. E o que a gente fez aqui de diferente foi criar essa bandeira da farmácia de manipulação exclusivamente veterinária, né? Então, hoje a gente tem a Roval Pharma, que atende humanos, e a gente tem a Roval Pet, que conversa sobre longevidade animal. E assim como a farmácia de manipulação humana, a farmácia de manipulação veterinária ela é bem pouco conhecida também. Só que ela traz muitas possibilidades. Imagina, se você tem um animal de companhia, imagina que você tem um cachorro em casa, eu tenho um maltês. Historicamente, como que a gente dava medicamento para um pet, né? Você estrangula o bichinho, né? Abre, força, enfia lá dentro a cápsula, né? Ou coloca na comida, ele separa. Então, o que uma farmácia de manipulação faz é colocar o ativo dentro de um biscoito terapêutico em formato de osso com sabor de carne. Então, olha a adesão ao tratamento. Você vai dar um cookie para o seu cachorro e ele vai fazer adesão ao tratamento. Ou você tem um gato terapêutica na pata dele, com sabor. Ao se limpar, ele vai fazer adesão ao tratamento. Então, experimenta dar uma cápsula para um gato.
Entendeu? Então, assim, esse negócio é um negócio diferente, porque pouca gente conhece, então tá nesse lugar de diferente ainda. E eu costumo dizer que nosso segmento, a gente não sabe, um Brasil para conhecer os benefícios do medicamento manipulado, da terapia individualizada, e a gente conversa com prevenção, a gente conversa com particularidade, por isso que tem sido, tá bem aquecido, o nosso mercado está bem aquecido. Que ótimo. Eu posso ser um testemunho disso aí, Charles. Eu uso bastante manipulação de vitaminas, suplementos, minerais para mim. E o pet também. Agora o meu tá velhinho, tá usando ozônio, tá no tratamento de ozônio, que eu acho que eu vou importar para mim também esse ozônio. Eu tô pedindo para a veterinária dar uma testada em mim. Vamos lá, Marcelo, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, imagina. E você tem aí pela frente, Charles, pelo que a gente viu aqui, tem um plano de expansão nacional, né? Seria legal você contar um pouco isso para a gente. Eu já te faço uma pergunta ligada a isso. A gente tem visto, né, nos últimos anos, um movimento de consolidação muito grande do varejo de drogarias tradicionais, né? Você acha que esse é um movimento que faz sentido ou não também? É inexorável no mundo da farmácia de manipulação? Qual é a sua visão desse mercado? Primeiro sobre o nosso projeto, né? Eu decidi lá atrás fazer o crescimento espiral. Então, o Brasil, essa dimensão continental, eu entendi que se a gente fosse apontar para uma cidade muito distante, a gente ia perder a conexão com a rede e a gente não tinha tecnologia de pé para fazer uma entrega alta. E eu acredito essa ter sido uma grande escolha, porque hoje a nossa rede está muito conectada. Nós estamos só no Nordeste, a gente tem 70 operações e 20 lojas contratadas no pipeline, abrindo da semana que vem até o próximo ano. Então, a gente já está com 90 operações, todas a 1 hora de avião de Recife. Recife se torna um centro geográfico do Nordeste, né? A gente tem condição de fazer uma escuta com essa rede e uma entrega para essa rede no nível alto. Dessa forma, a gente colocou muita energia entendendo o Nordeste, colocando energia no Nordeste, entendendo o varejo no Nordeste. Nós conhecemos bastante a nossa região. E assim a gente fez até agora. Então, a gente tem tido sucesso na expansão. A gente pretende, como um primeiro objetivo, chegar a 100 operações no Nordeste. A gente entende que com essas 100 operações a gente resolve o Nordeste, sabe? O Nordeste está dentro, está bem envolvido, a nossa marca relevante, a gente está com uma capilaridade importante nas principais cidades com essas 100 operações. Então, o primeiro projeto é esse, ainda em crescimento espiral. E o que a gente vai discutir em 2025 é a expansão nacional. A gente entende que para que a gente possa ir com força para as outras regiões, a gente precisa ter uma estrutura mais robusta, a gente precisa ter camadas de pessoas para fazer isso bem feito, né? A gente não quer fazer uma aventura, é um pouco assim, se a pessoa quiser comprar Roval hoje, a gente vende, a gente vai abrir uma loja em São Paulo, vai ser duas, na verdade, em São Paulo, mas pessoas da rede, pessoas já conectadas com a rede, a gente não está vendendo para fora do Nordeste. Mas se a gente for comprado, pontualmente a gente vai, mas a gente avisa, olha, não está no nosso plano de expansão, você está sendo um pioneiro, então a gente tem que testar a distância, a gente tem que testar a tecnologia, porque o franchising que funciona é o franchising que você coloca know-how em tempo real, não é passar um treinamento e depois esquecer. Você tem que ficar ali conectado com o business do cara em tempo real, porque ele precisa ganhar grana e dessa forma ele vai querer ficar na tua rede. E eu ainda acho que a distância para a gente é um problema. Imagina uma farmácia no interior do Rio Grande do Sul, né, o nível de entrega que eu vou conseguir entregar. Mas claro, isso também tem conceitos que eu tenho que quebrar, que a gente tem que quebrar, porque tem tecnologia aí que pode fazer tudo, né? Então, essa é a forma como a gente enxerga 2025, né? Otimizar Nordeste e preparar a marca para a expansão nacional. Esse é o nosso lugar.
E falando da consolidação, eu acredito sim que esse setor é totalmente pulverizado. Mais de 90% das farmácias de manipulação são empresas de uma loja ou de duas lojas. É o farmacêutico que tinha o sonho de abrir uma farmácia, colocou grana e abriu uma marca própria. Então, são poucas marcas de rede no Brasil. Ele está completamente pulverizado. São muitas pequenas farmácias, todas no Simples Nacional, então tem ainda essa camada tributária para entender que negócio grande é esse, ou se esse será para sempre um excellent small business. Essa é uma discussão, né, frequente desse varejo do franchising. Muitas vezes, se você estoura Simples Nacional, você deixa de ter a margem que você precisa ter. Então, tudo isso está na mesa. O que eu acredito que vai acontecer nesse segmento é que esses hubs de saúde devem plataformar as farmácias de manipulação. Então, a decisão da Roval também é entender se ela vai querer... Esses grandes grupos, eles tentam fechar essa receita, né? Esse paciente, ele precisa desse tratamento. Ora, o tratamento é industrializado, ora é por injetáveis, ora é por um medicamento personalizado. São diversas frentes. E o que a gente enxerga é que esses grandes hubs de saúde, eles querem fechar essa conta toda. Então, eu tenho a sensação de que as farmácias de manipulação vão ser consolidadas, sim, dentro desse modelo de um hub de saúde. Eu acho que em 10 anos isso aconteceu. Então, e a Roval está nesse lugar, né? Qual que é a nossa... onde que a gente vai estar na fila do pão? O que a gente vai decidir ou nós nos tornaremos uma consolidadora de outras marcas ou de pequenas farmácias vindo para o Brasil, ou a gente vai tentar entender que hubs de saúde são esses que permitiria a Roval também entrar num outro patamar de organização, de potência, de crescimento. Então, eu aposto, inclusive, mais do que acho, eu aposto na consolidação e por esses grandes hubs de saúde. Porque no final da linha, nós não somos concorrentes das drogarias, sabe, na última linha. A gente não vende caixinha, a gente vende outra coisa, nós somos serviço, nós somos ISS. Então, a gente transforma, né? A gente transforma e personaliza. E a indústria nunca vai conseguir ter essa não escala, né? O que a indústria busca é escala. Então, essa personalização é muito diferente. A gente diz aqui na cozinha, cara, isso é outro bicho. Então, o que a gente faz é um bicho diferente do que as drogarias fazem. Então, a gente não entende que nós somos concorrentes, nós somos complementares a esse tratamento. E olhando isso assim, um pouco como consumidor, né, uma visão de consumidor da manipulação, a variação de valores aí do preço do produto, né, ela é enorme, né? Aqui, pelo menos a experiência que a gente tem aqui em São Paulo, né? Você cota 2, 3, varia 30, 40, 50% às vezes. O que leva a pensar se isso está relacionado à qualidade dos insumos, né, ou não. Então, nessa consolidação também, Marcelo, talvez o Charles entra uma questão de assegurar a qualidade, estandarizar essa qualidade de produtos, né? Porque você está falando de química e aí você tem eu lembro que um dos nossos colegas aqui tem uma grande distribuidora de química. Bom, você pode, do mesmo produto, ter diversas variações aí da concentração daquele produto ativo, daquele princípio ativo, né? Então é um mundo com muita variação, né? E assim, como que eu enxergo essa variação de preço? Isso é um problema que a nossa associação tenta combater o tempo inteiro. Porque o que está em xeque não é a qualidade, porque o farmacêutico, esse responsável técnico, ele precisa, ele dá o CPF dele para elaboração e para manipulação todos os medicamentos. Então, a gente está falando de um negócio de alto risco. E por ter alto risco, pode ter um alto dano. Então, esse farmacêutico, ele não coloca isso em xeque. O que acontece nesse mercado, lembra que eu comentei que ele é um mercado pulverizado de farmacêuticos? É um baixo nível de gestão. Então, essas diferenças de preço, elas acontecem no Brasil inteiro. O custo para a gente fazer a precificação correta é custo por absorção, extremamente complexo de ser feito. Então, o que acontece é uma conta ainda feita de forma não tão profissional.
essas variações de preço, elas têm muito mais essa cara do que colocaram ou não, do que manipularam ou não corretamente. E isso é péssimo para o setor, porque isso deixa o setor com essa cara de quase que uma feira, né? Livre ali de se fazer essa negociação. Então, dentro da nossa rede, a gente não ensina farmácia de manipulação. O que a Avon ensina é gestão o tempo inteiro. O que a gente fala para esse farmacêutico é que ele tem um negócio, ele não tem uma farmácia. A farmácia ela está ali, né, com essa entrega que precisa acontecer, mas se ele não cuidar do negócio, ele não vai ter essa resposta. E muitas vezes ele não tem essa resposta porque ele está vendendo por um preço bem baixinho, porque ele acha que é isso que vai trazer o cara para dentro. E no primeiro momento até né, mas no final da linha, o cara não vai conseguir fazer uma entrega de valor. E isso faz toda a diferença no long run, né? Down the road, aí ele está fora do negócio. E muitas farmácias estão sendo já compradas, entrando em grupos maiores, e esses grupos maiores, essas redes maiores, elas trazem já essa camada de gestão que precisa existir. Né? Mas, por outro lado, são os dois lados do negócio, da moeda. Né? A gente tem ali um negócio com nível baixo de gestão, e isso tem oportunidade, nossa, uma lista de oportunidade para a gente gerar valor para esse mercado, para esse segmento, para ele ganhar mais força, mais potência, e para daí sim sair desse lugar, né, de será que medicamento manipulado, né, pela variação do preço, faz sentido? Entende? É uma defesa do segmento, é uma defesa da associação, para que cada vez mais exista profissionalismo na formação de preço. Tão complexo assim, tão simples assim. Legal. E Charles, aí, olhando um pouco para frente também, né? Aqui no YPO, né, para os nossos ouvintes que estão aqui com a gente sempre olha muito para o pilar família, né, e o envolvimento dessa família com negócio e etc. Como é que você está vendo a próxima geração aí? Você tem 2 filhos adolescentes, você acha que eles têm cara de quem podem seguir no negócio? É um desejo seu? Você leva isso em consideração? Ou você é aqueles empreendedores que está levando a molecada, não, vai fazer outra coisa, vai tocar sua vida, independente da gente? Como é que está essa história aí na sua cabeça? Cara, você é muito transparente, né? Com ambiente de segurança. Eu não exerço nenhum tipo de direcionamento para eles continuarem na carreira, nem na Moval, nem no empreendedorismo. Eles são jovens ainda, né? 15, 13 anos. Eu não sei se eu li o livro do Beijinha e fiquei muito. Não sei se vocês já leram o livro do Unlearning to Live, do Beijinha, e o nosso colega IPO, né? Eu fui muito inspirado pelo livro. Mas também tenho essa. E talvez por eu ter caído de paraquedas sem ter tido escolha, eu fico Marcelo, eu fico com essa pergunta em xeque, sabe? Muito no sentido, eu não quero ser o fator determinante para a escolha das carreiras dos meus filhos. Eu não. Pelo contrário, eu pretendo deixar um caminho aberto, uma paleta de cores limpa, e incentivá-los no drive que eles quiserem, mas assim. Não aspiro, não desejo, não energizo. O que eu passo, assim, tanto eu como a Daniela, a gente acredita muito no trabalho, na força do trabalho, no prazer das coisas, né? Na energia, isso a gente passa para eles, na vontade de fazer as coisas, mas eu não coloco cor nenhuma para venha para cá, que aqui é quentinha a piscina. Eu, às vezes, até faço o contrário, falo assim, gelada, para justamente partir deles, né? O que vai esquentar o coração deles. Eu não sou... Estou rompendo um pouco esse ciclo familiar. Mas vamos lá, Marcelo, muito bom. Marcelo, bom, você já tem agora, já sabe o que fazer aí para longevidade, né? Todas as fórmulas com o Charles, viu? Com certeza, agora vai ter loja em São Paulo, então tá mais perto da gente. Exato. Aqui, né? Legal, né? E o YPO na sua vida, Charles, como é que foi para você essa história do YPO, essa conexão com essa organização, a importância dela? Conta um pouco para a gente procura aqui nesses papos também passar um pouco por isso. Cara,
eu talvez seja o IPO clássico, né? Com 23 anos, sem saber nada, assumi uma organização que já tinha um determinado tamanho. Às vezes eu sinto, cara, eu devia ter conhecido antes o IPO. Eu tô no IPO há 9 anos. Aliás, meu sponsor foi o Beijinha. Ele conhecia pessoa, ele era amigo, nós temos amigos em comum, e daí esse amigo em comum, enfim, ele sabia da procura de pessoas com perfil e tal, e daí o Beijinha acabou sendo o meu sponsor. E quando eu entrei no IPO, para mim foi uma revolução, Marcelo e Ventura. Assim, eu trato como uma revolução. Porque a solidão da liderança, ela acabou ali. E essa transformação minha, até para sair dessa armadura, para tirar esse terno, para entender que eu não precisava ir para a guerra, sabe, esses metais da imaginação que você vai para a guerra todos os dias. Toda a minha transformação como líder e entendimento do impacto que a gente pode causar, e a análise disso, e como que isso bate no nosso coração, né? O que isso traz de verdade, foi o IPO que me trouxe, né? Foi o meu fórum que me trouxe. Então, eu atribuo ao IPO a forma como eu faço gestão hoje. Tem as tintas do IPO na minha jornada. E, assim, das coisas mais que não são simples, mas que são profundas, de acessar a vulnerabilidade, né? Nós todos, como CEOs, a gente acha que a gente é super-herói, que a gente tem que vestir uma capa, no meu caso, um terno, né? E ter resposta para tudo, e ser infalível. Isso não existe, né? Super-herói não existe. E acessar essa vulnerabilidade, encontrar esse espaço de escuta com pessoas que têm problemas muito parecidos, né? E histórias muito parecidas, para mim foi revolucionário. Além de aprender a mediar, né? Eu acho que essa coisa de a gente estar entre pares e isso é genial. Eu fui chefe do capítulo, todas as vezes que eu fui uma vez moderador, daqui a pouco você de novo, você moderar CEO é uma aventura, né? Então, essas coisas, essas camadas que o IPO trazem são parte fundamental da estrutura da minha jornada profissional. Eu não colocaria menos cor do que isso. Interessante. E tem alguma pergunta aí, Ventura? Eu fico encantado aqui com a história, né? Desenvolver esse mercado e muito novo, né? E o desprendimento dele com a família, Charles. E eu queria, assim, quando você fala dos seus filhos, né? Que você não faz esforço, eu compartilho com você isso também. A gente tem uma origem na advocacia e depois nos negócios, e os dois estão em computer science, AI, em outro mundo aí. Não sei se vão para marketing e tal, né? Vão desenvolver, né? Mas quando você coloca essa orientação, o que você poderia falar aqui? A gente tem muito youngers, como o Marcelo colocou, ele tem a idade, os filhos estão na mesma idade dos meus também, e a gente quer trazer muito um conteúdo aqui, de um aprendizado. O que você falaria dos desafios do seu empreendedorismo, né? E do choque que você teve, uma divisão de águas aí na vida, né, com o seu pai. O que você deixaria de mensagem aqui para os youngers? Cara, a gente vem de gerações diferentes, né? E isso acelerou demais. O que aconteceu na geração dos meus pais, o que aconteceu na nossa geração, é completamente diferente do que está acontecendo na geração dos youngers. Eu costumo dizer que a verdade do tempo mudou. Então, eu não posso querer que a minha verdade, a verdade do meu tempo, seja posta para quem está vindo. O aspiracional é diferente, sabe? A velocidade de informação, ela é insana, ao ponto de ser exagerada. Então, como que a gente pode querer que as nossas histórias sejam as mesmas histórias desse novo tempo? Eu acho que a gente tem que trocar o nosso, mais do que o nosso óculos, né? Cecília Meirelles tem uma poesia que fala que a gente tem que arrancar o olho.
Eu acho que a gente está nesse lugar, a gente tem que arrancar o olho para colocar um outro olho para conseguir enxergar o que está acontecendo com esse novo tempo. E o que eu falo para os meus filhos é o que eu tenho falado muito também para as pessoas que estão entrando agora na empresa. Para que eles busquem a melhor versão deles. Não é sobre o que eu acho que é o modelo. E que a melhor versão deles tem que ser dentro do autodesenvolvimento deles. Né? E assim, para mim, é pouco importante o que o cara faz. Eu acho que as profissões dessa galera nem existem ainda. Sabe? De verdade, eu acho isso. Eu acho que minha filha tem 13. Eu acho que essa lista de profissões é uma lista que pode ser rasgada daqui a 10 anos, diante de tanta coisa que vai mudar. Então, o que eu tento colocar como mensagem, como força, né, de tração cara, tenta fazer o que esquenta teu coração, agora dentro disso é a tua melhor versão. Você não pode perder para você mesmo. Né? É muito assim, perder para os outros tudo bem, vai ter gente boa em todos os lugares, a gente tem que aceitar. E tá tudo certo, mas não perder para a gente mesmo. Né? Então, para mim é um pouco isso que eu coloco nessa cápsula que eu entrego para eles. É a melhor versão e não perde para você, porque o mundo tá com muita informação e não adianta o aspiracional, o que eu pensava que era um modelo de sucesso, ou de felicidade, ou de alegria, ou de trabalho, não é mais um modelo de sucesso, felicidade, alegria e trabalho dessa galera que está chegando agora. Isso eu acredito de verdade. Fantástico. Legal. E conectando para a gente ir para a última parte aqui, Charles, você tem esse investimento, né, na área de educação, né? Isso deve estar muito conectado com a gente vê você falando, né, desse novo tempo, desse novo jovem, desse novo momento, né? De uma maneira muito empolgada. Imagino que isso deve ter te levado para essa história da educação corporativa. Conta um pouco desse business e aí da sua entrada nesse negócio. Eu comecei a minha transformação como líder a partir do momento que eu acessei uma empresa que existia na época, que se chamava Open Leaders. Essa organização, ela trazia, né, muitas provocações sobre esse novo tempo, sobre essa liderança mais transparente, um pensamento colaborativo, até o exercício de pensamento colaborativo, de mais equilíbrio nas relações, de geração de valor o tempo inteiro, de aprender a fazer perguntas. Então, a partir do momento que isso mudou a minha vida como liderança, eu comecei a mergulhar nesse tema. E daí essa empresa Open Leaders, ela deixa de existir. Eu me associo a alguns autores dessa antiga empresa e fui convidado a montar a Ópera. Então, a Ópera é uma empresa de educação que fala sobre isso, transformação cultural, sobre esses aspectos, né? Como é a liderança agora, de que forma a gente vai discutir liderança de um jeito muito mais transparente, alinhamento de expectativas. Não adianta a gente achar que esse modelo de comando e controle ele vai ficar de pé muito tempo. Ele dá resultado, mas essa moçada, se não estiver conectada de verdade, porque não é um checklist, né? Se ela não estiver conectada de verdade na cultura da organização, e se a empresa não estiver aberta para entender que esse tempo é diferente do tempo que ficou, a empresa tende a perder muita gente. Então, o que a gente faz nessa nova empresa, o que a gente está plantando, é nascedora essa empresa, é justamente fazer esse treinamento para a liderança, para a alta liderança entender o que novo tempo é esse, né? E a gente traz casos, o meu caso, o caso de outras empresas, os autores também, eles têm toda essa camada voltada para o ESG. Então, o que no final da história, o social da história pega muito, né? E a governança também. A minha pegada na empresa vai mais para o governance, né? Porque eu tenho que ficar ali falando, gente, tudo isso está certo, mas a conta tem que fechar. Então, eu sou o Gzinho, né, do ESG, e tem os outros autores que falam com muita força da transformação cultural e no meio ambiente. Então, e daí eu estou apaixonado por isso, né? Eu, de fato, me apaixonei, mudou minha vida. E tenho estudado muito e tenho colocado muito... à medida que eu saio da operação, eu cada vez mais estou indo para conselho e já não estou na operação, ainda estou conectado, bem conectado, mas já fora da operação e
esse novo lugar, eu me enxergo, o que esquenta meu coração é muito mais conversar sobre transformação cultural agora. Então, tem tudo a ver com a minha mudança, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo agora. Legal. Fantástico pela história. Bom, a gente vai chegando aqui para os finais aqui, Charles, muito bom estar com você. Como eu falando, a gente está online, né, Marcelo? Então vamos fazer uma surpresa aí pelo correio. E sempre prestigia os nossos membros aqui com um livro. A gente vai escolher um livro aqui que mais dá um fit para você. Geralmente a gente tem eles aqui para mostrar, mas como hoje a gente está os 3 online aqui, a gente não está com estoque aqui, está lá no estúdio da Exame, né? E eu espero que você goste do livro, é sempre relacionado ao tema, às questões nossas da vida, do empreendedorismo, lifelong learning, né? E um grande prazer tê-lo aqui. Espero, já fica aqui um convite, né, Marcelo, para uma versão 2.0, para os novos empreendimentos e desdobramentos aí nas experiências de conselho seu também, né? E, Marcelo, por favor. Então, é isso, queria te agradecer então, Charles, muito obrigado aí por estar com a gente, acho que foi interessante, eu pessoalmente fiquei muito feliz de entrevistar um IPOer assim de enciclopédia, né, aquele cara que realmente começou muitos desafios e tal, que é a origem da nossa organização, né? Então, e gostei bastante dessa história aí, conhecer mais também sobre farmácias de manipulação, então eu queria te agradecer bastante, acho que nossos ouvintes vão curtir bastante esse episódio. Eu que agradeço, gente, como eu disse, para mim uma honra estar aqui e toda a conexão que eu puder e tiver a chance de fazer com o IPO, pro IPO, pode contar comigo. Ok, ótimo, um grande abraço, Charles, e um excelente dia para você, obrigadão por estarmos juntos aqui. Obrigado, Marcelo, um abraço. Valeu, gente. Um abraço a todos. Até mais, abraço, tchau. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.